Existem diversos tipos de inventário florestal a serem realizados tanto em florestas nativas quanto em florestas plantadas, cada um com finalidades específicas. Mas você sabe quais são as respostas mais respondidas por um inventário em floresta nativa e quais são as respostas mais respondidas por um inventário em floresta plantada? Quer saber quais são essas respostas e quais são as respostas mais respondidas por ambos os casos? Quer saber de tudo isso? Então me acompanhe aqui nesse vídeo. Fala pessoal, meu nome é Joilson, sou engenheiro florestal aqui de Cuiabá, Mato Grosso há mais de 16 anos e aqui no meu canal todos os dias você tem um super vídeo com uma dica, um conteúdo super bacana para que você possa ter autoridade para trabalhar no setor florestal e ambiental, tá? Então se você quer ter acesso a esses conteúdos que são como que diários, né? Então me segue, se inscreve aqui no meu canal. Se você não está inscrito aqui no meu canal, já se inscreve agora mesmo e também ativa o sininho para você receber todas as notificações, tá? Cada vez que você está inscrito e com o sininho ativado para receber todos os vídeos, você vai ter acesso a essas notificações assim que o vídeo for postado, né? E é claro que fica a seu critério querer assistir ou não, mas de todo modo é muito importante que você esteja com as notificações ativas para você não ficar de fora de todos esses conteúdos, tá? Então vamos lá. Bom, de maneira geral a gente sabe que o inventário florestal, por via de regra, ele é esse levantamento de dados, essa coleta de informações em uma floresta, né? E essa coleta de informações na floresta pode ser feita em uma floresta nativa ou numa floresta plantada, né? Um plantio homogêneo, né? E aí nesse levantamento de dados são coletadas informações quantitativas, informações qualitativas, são coletadas uma série de elementos ali que vão dar respostas para projetos de licenciamento ambiental, para tomadas de decisão, para consultorias, para diagnósticos florestais, para análise sobre como que está a situação da floresta, seja lá para qual for a finalidade, né? E tudo isso vai alimentar uma série de outras situações aí do setor florestal e ambiental, tá bom? Então, todos esses levantamentos e tomadas de decisões, né? Como eu disse, se for utilizado, se for feito esse levantamento de dados numa floresta nativa, isso vai envolver situações que são específicas ali de uma floresta nativa, né? Como por exemplo, a diversidade de espécies, identificação de espécies, as interações da floresta com o ambiente, né? Relacionado à exploração florestal, quais são as espécies que possam ser exploradas, né? Se for numa floresta plantada, por exemplo, é mais comumente voltado para projetos comerciais, né? Então, uma floresta plantada, na grande maioria dos casos, ela vai ter aí uma finalidade de alimentar determinado mercado. E aí existem diversas situações de mercado, existem diversas espécies arbóreas, espécies florestais que são utilizadas para fins de plantios florestais, né? Então cada um desses casos vai ter situações específicas, né? E aí nesse vídeo aqui eu vou procurar informar para vocês, né, quais são as respostas que são mais comumente citadas e respondidas por um inventário em floresta nativa, ou seja, o inventário em floresta nativa ele vai conseguir dar certas respostas que o inventário em floresta plantada normalmente não dá, e vice-versa, né? O inventário em floresta plantada normalmente ele procura dar informações que o inventário em floresta nativa não costuma dar na maioria das vezes, né? Ou em alguns casos somente a floresta nativa, somente a floresta plantada, ela vai dar algumas respostas que a floresta nativa não dá. E também, claro, eu vou procurar citar aqui para vocês algumas respostas que são respondidas por ambos os tipos de inventário, né? Independente se é nativa ou plantada, quais são as situações e quais são as informações que você pode ter no inventário florestal, seja nativa ou plantada, e que você pode aplicar em praticamente qualquer situação. E o legal de você saber tudo isso é que, primeiro, né, nem todos os profissionais sabem aplicar, sabem fazer bons levantamentos em ambas as situações. Muitas vezes alguns profissionais não sabem nem por onde começar em um inventário florestal, seja lá onde for, né? Mas outros profissionais já têm ali um bom domínio, um bom conhecimento, mas só no inventário em floresta nativa. Outros profissionais já têm um bom domínio, um bom conhecimento, somente o inventário em floresta plantada, né? E aí quando chega uma situação nova, a pessoa não sabe lidar. Então o fato de você saber tudo isso vai te dar esse embasamento, essa autoridade para poder trabalhar melhor em praticamente qualquer situação do setor florestal, né? Isso também, claro, vai te dar uma visão mais ampla de como que funciona
os diferentes tipos de situações, os diferentes tipos de consultorias e análises. Isso vai te dar uma visão mais ampla sobre como que funciona uma floresta, seja ela nativa ou plantada, e como que vai ser essas interações da floresta com o meio ambiente, a interação da floresta com o mercado, né? E como que você pode agregar tudo isso no seu dia a dia, na sua prestação de serviços, seja lá qual for a sua formação. Isso também é muito importante, independente da sua formação, seja você engenheiro florestal assim como eu, ou seja você profissional de outra formação. Eu sei que tem muitos biólogos, engenheiros ambientais, engenheiros agrônomos, até mesmo estudantes que ainda não se formaram, mas que estão se preparando para o mercado de trabalho. Eu sei que todos vocês me acompanham e saibam que isso tudo é muito válido para todos vocês, tá? Porque um inventário florestal, por via de regra, não é o tipo de trabalho que a pessoa vai lá no campo e faz sozinho. É necessário ter toda uma equipe, né? Não só na parte do levantamento de campo, mas também na parte pré-campo, na parte pós-campo, existem uma série de necessidades e conhecimentos envolvidos, tá? Então saiba que isso tudo vai te ajudar com certeza, independente de qualquer formação, independente se você é experiente ou se você está começando, tá? Tudo isso vai te ajudar muito, tá? E é bom lembrar também aqui que, apesar de eu estar citando aqui, né, inventários em florestas nativas implantadas, eu também acho importante lembrar que não existe assim um melhor do que o outro, né? O inventário em floresta nativa é melhor do que o inventário em floresta plantada, ou o inventário implantado é melhor que o nativa. Eu acredito que o bom mesmo é aquele que vai atender a sua necessidade. O bom mesmo é aquele que vai fazer com que você consiga prestar um bom serviço, uma boa consultoria, fidelizar um cliente, né? Então saiba que dependendo do objetivo, dependendo da necessidade, vai ter um que se encaixa mais especificamente naquilo que você está precisando, né? Então, uma vez que você tenha todos esses conhecimentos mais amplos, tudo isso vai fazer com que você consiga, de forma mais direcionada e assertiva, né, utilizar aí algum método, algum conhecimento que vá sim atender a sua necessidade. Bom, então eu vou começar aqui citando quais são as respostas, quais são as informações que são mais comumente respondidas em um inventário em floresta nativa, né? E no caso o inventário em floresta plantada, ou ele não vai conseguir te dar essa informação, ou ele pode até conseguir te dar essa informação, mas não é tão comum que seja respondido isso no inventário em floresta plantada, tá? Então vamos lá. Uma floresta nativa, primeiramente, eu vou citar aqui o índice de diversidade, né? Ou seja, aqui no meu canal até já fiz alguns vídeos aí relacionados a índice de diversidade, né? Eu citei o índice de diversidade Shannon em um dos meus vídeos, tá? O índice de diversidade, ele é um índice, como o próprio nome indica, ele indica qual que é a diversidade das espécies que estão sendo encontradas nessa floresta. E ele leva em consideração não só a quantidade de espécies florestais, mas também a distribuição dessas espécies por dentro da floresta. Ou seja, um inventário em floresta plantada não vai conseguir te dar essa informação do índice de diversidade, ou o índice de diversidade na floresta plantada ele vai ser igual a zero, porque numa floresta plantada, por via de regra, você vai ter somente uma única espécie. Então, teoricamente, não existe diversidade de espécies numa floresta plantada, né, porque ela tem outro objetivo. Já numa floresta nativa, não. Você tem ali uma série de espécies florestais, todas distribuídas ali de forma natural dentro da floresta. E aí, dependendo dos números, dependendo dos dados, você pode ter índices de diversidade maiores ou menores. Mas, de todo modo, numa floresta nativa, sim, você pode calcular o índice de diversidade numa floresta nativa. O segundo tópico, o segundo item aqui que só é respondido no inventário de floresta nativa são análises de estrutura horizontal e também estrutura vertical, né? Ou seja, numa floresta nativa é comum que se faça, por exemplo, cálculos de densidade, dominância, frequência entre as espécies florestais, né? Porque isso vai te dar respostas, isso vai te dar informações sobre as interações das espécies entre si dentro de uma floresta, né? Ou seja, imagina que uma floresta nativa você fez lá o inventário e tenha lá, vamos supor, 30 espécies florestais dentro daquela floresta. Além de você listar quais são as espécies que estão dentro da floresta, você também vai fazer ali uma análise, que é a estrutura horizontal e vertical, para você avaliar qual que é a interação dessas espécies, tanto do ponto de vista horizontal quanto do ponto de vista vertical, né? Quais são mais comumente encontradas nos estratos superiores, né? Dentro ali da estrutura horizontal você vai avaliar
quais estão em maior quantidade, quais estão dominando umas sobre as outras, ou seja, você vai analisar essas interações tanto do ponto de vista horizontal e vertical. Isso é mais comumente aplicado e respondido numa floresta nativa. Também numa floresta nativa, um terceiro tópico aqui é você fazer avaliação, né, e descrição de espécies raras, de espécies proibidas de corte, até mesmo espécies que estão em aí um possível risco de extinção, né? Ou seja, dentro de uma floresta nativa, uma vez que se tem a variedade de espécies, cabe também, dependendo dos objetivos do seu trabalho, cabe também você fazer uma descrição mais detalhada de espécies com esses detalhamentos, né, de espécies raras e assim por diante, né? Ou se aquela floresta vai ser explorada, você também vai ter que fazer um detalhamento aí em relação às espécies que são, por exemplo, proibidas de corte, árvores remanescentes e assim por diante, tá? Ou seja, detalhamento sobre espécies florestais específicas dentro do inventário é somente citado aí no caso das florestas nativas. Um quarto tópico que só é respondido em florestas nativas são indicadores de áreas em regeneração, no caso aí para recuperação de áreas degradadas, né? Então, por exemplo, numa área que tenha ali sofrido algum tipo de passivo ambiental, né, como por exemplo algum desmate ilegal, irregular, enfim, né, nessa área ela vai ter que ser recuperada. E no processo de recuperação, você vai ter que avaliar também ali índices de regeneração de espécies, que são também aí casos específicos relacionados a florestas nativas, tá bom? Então, índices e indicadores de áreas em regeneração e recuperação de áreas também são mais comumente citados no caso das florestas nativas. Um quinto tópico aqui que é mais citado, né, é mais somente respondido no caso das florestas nativas é laudos, quando você faz um laudo para avaliação de qual que é a tipologia florestal daquela região, né? Porque vamos lembrar que no Brasil existem um total de 6 biomas, né? Então, dependendo da região onde você esteja atuando, é até comum que o seu trabalho, o projeto de licenciamento, ele caia ali numa área que é como que uma área de transição entre dois biomas, né? E aí, dependendo da situação, você vai ter a necessidade de fazer um laudo específico para responder, né, qual que é a tipologia florestal daquela região, né? Se é, por exemplo, se é uma área de transição entre cerrado e floresta amazônica, e aí você vai ter que fazer ali um laudo para dizer, essa área aqui ela é cerrado, ou ela é floresta amazônica, ou é uma área de transição, porque dependendo da resposta, isso vai impactar diretamente na exploração, né, no percentual de área explorada, nas espécies que você vai poder explorar e assim por diante. Mesma coisa na transição, por exemplo, de cerrado com mata atlântica, né, vai ter essas necessidades de você definir qual que é a tipologia florestal dessa região, porque isso vai impactar diretamente no seu trabalho e no projeto como um todo, tá? Então, isso aí é respondido por um inventário em floresta nativa. Também uma resposta que é somente citada, somente respondida por um inventário em floresta nativa, é como que muda a composição florística da floresta ao longo do tempo, né? Isso é bem aplicável, por exemplo, em planos de manejo florestal sustentável, né? Porque uma vez que o plano de manejo, né, tem lá uma área nativa e ela é submetida a uma exploração seletiva de forma sustentável, beleza. Mas também faz parte dessa exploração sustentável as avaliações ao longo do tempo naquela floresta para poder citar, para poder dizer como que está sendo a recomposição daquelas espécies, como que está sendo a composição florística daquela floresta ao longo do tempo, para comprovar todos os índices da sustentabilidade daquela exploração, né? Ou seja, dentro de uma floresta nativa, essa questão da mudança da composição florística da floresta ao longo do tempo também é citada. E também uma resposta que costuma ser citada, né, costuma ser respondida mais comumente nos inventários em floresta nativa, né, quais são as melhores práticas para a exploração seletiva e correta e sustentável daquela floresta, né? Se eu acabei de falar aí, por exemplo, que num plano de manejo florestal você precisa fazer ali avaliações sobre a mudança da composição florística daquela floresta ao longo do tempo, é importante também que se faça avaliações para poder dizer qual que é a melhor forma de se explorar aquelas árvores para que o projeto, além de sustentável, ele também seja, por exemplo, viável economicamente, né? Porque dependendo do tipo da exploração, você vai ter maiores custos ou menos custos, você pode aproveitar melhor as árvores. Então, quando você faz
essas avaliações, né, da melhor forma de se explorar uma floresta, você consegue atender todas essas necessidades aí que também são bem voltadas a florestas nativas. Bom, agora eu vou citar algumas respostas que são mais respondidas nos inventários em florestas plantadas, tá? E não que elas não possam ser respondidas numa floresta nativa, é que como uma floresta plantada, já desde o seu início, ela tem ali um objetivo mais específico, então esse tipo de situação, esse tipo de resposta é mais comumente citada e respondida no inventário em floresta plantada, tá bom? Então vamos lá, uma primeira resposta, uma primeira informação que é mais comumente respondida no inventário em floresta plantada, né, é a questão do ponto ideal de corte daquela floresta, ou seja, qual que é a taxa de crescimento daquelas árvores, né, quando que elas vão estar aptas para colheita, porque numa floresta plantada isso envolve a questão da viabilidade econômica também, né? Ou seja, já desde o início aquela floresta já é plantada já pensando num ponto ideal de corte. Esse ponto ideal de corte ele leva em consideração o índice de crescimento das árvores, os valores, os custos para se manter aquela floresta em pé, né? A questão até mesmo do mercado, se o mercado num determinado momento estiver pagando melhor, né, será que já é viável cortar naquele momento ou esperar mais um pouco? Ou seja, o índice de crescimento das árvores e o ponto ideal de corte é mais comumente respondido no inventário de florestas plantadas. Uma segunda resposta, um segundo item mais citado no caso das florestas plantadas é qual que é o índice de qualidade daquela madeira, né? E não que isso não possa ser respondido numa floresta nativa, mas na maioria das vezes uma floresta nativa somente é selecionadas árvores, né, que podem ser exploradas com base principalmente ali no seu diâmetro, e aí se elas puderem ser exploradas, elas são derrubadas e aí depois é feito o aproveitamento da madeira. Mas no caso da floresta plantada existe uma preocupação maior com o grau de qualidade daquela madeira, porque se ela vai atender uma demanda específica, aquela demanda também está relacionada com a qualidade da madeira, né? Por exemplo, existem diferentes níveis de qualidade de lenha, existem diferentes tipos de qualidade de madeira serrada, né? Então, quanto maior for o índice de qualidade daquela madeira, mais valiosa é aquela floresta. Então, é muito importante também nos inventários em florestas plantadas se procurar responder qual que é o índice de qualidade da madeira. Um terceiro tópico, um terceiro elemento que é mais comumente respondido em florestas plantadas é especificamente em relação à própria viabilidade do projeto, né? Qual que é a viabilidade econômica daquela floresta, né? Qual que vai ser o retorno sobre o investimento, ou seja, não adianta nada você plantar uma floresta para fins de serraria se naquela região praticamente não existe mercado consumidor de madeira para serraria, né? Muitas vezes o proprietário, o produtor, ele quer plantar uma espécie com alto valor agregado, mas naquela região é muito difícil ele conseguir um mercado consumidor para aquela madeira, né? Então, no inventário florestal, também floresta plantada, ele também te dá essa resposta da viabilidade econômica daquele plantio, daquele projeto, né? Como que você vai buscar o mercado consumidor, quais são as melhores formas de exploração para que se possa ter essa viabilidade econômica, né? Então, um projeto em floresta plantada, desde o início também já se é feito para que se possa ter essa viabilidade econômica. Também no inventário em floresta plantada, uma informação que é mais comumente respondida nesse tipo de levantamento é o estado fitossanitário das árvores, ou seja, como é que está aquele plantio em relação à incidência de pragas, como é que está aquele plantio em relação ao ataque de doenças, de fungos, né? Como que tudo isso afeta o desenvolvimento do plantio, dependendo da situação, alguns tipos de pragas, como por exemplo formigas cortadeiras, né? Ela é um tipo de praga que ela é presente em todas as fases do plantio florestal, do projeto florestal, mas elas causam um impacto maior já no início do plantio, né? Um ataque de formigas enquanto as mudas estão jovens pode até matar as mudas, né? Já um ataque de formigas quando as árvores estão mais adultas causa menos impacto, né? Então existem vários tipos de situações que podem impactar mais ou menos uma floresta, né? Mais especificamente uma floresta plantada, que ela precisa ter uma viabilidade econômica, né? Então por esse motivo
é que nos inventários em florestas plantadas é mais comum que seja respondido perguntas ao estado fitossanitário das árvores. Também numa floresta plantada é mais respondido, costuma ser mais citado também as questões relacionadas ao solo, né? Porque o solo também ele vai impactar diretamente no índice de desenvolvimento das árvores. O solo ele vai impactar muitas vezes até mesmo na viabilidade econômica do projeto. Se você tem ali um mercado consumidor, se você tem uma boa espécie florestal que possa ser plantada, mas se o solo na propriedade se ele não é apto para isso, então, dependendo da situação, pode ser que você tenha necessidade de fazer ali um preparo do solo, ou dependendo da situação, pode ser que o solo até mesmo inviabilize a implantação daquele projeto. Então, o solo também é muito importante. E também uma informação que costuma ser respondida somente, mais comumente no caso das florestas plantadas, é a informação da idade das árvores, né? Não que não dê para se medir a idade das árvores numa floresta nativa. É que numa floresta nativa, os métodos para você descobrir e determinar a idade de uma árvore são mais difíceis de ser aplicados numa floresta nativa, né? Além disso, numa floresta nativa não se tem tanta necessidade de saber a idade da árvore, né? Ou não se tem tanta relevância assim numa floresta nativa. Já numa floresta plantada, sim, porque a idade da árvore ela vai influenciar diretamente no estado fitossanitário das árvores, a idade da árvore vai influenciar diretamente na curva de desenvolvimento do plantio, a idade da árvore também vai influenciar diretamente na própria viabilidade econômica do projeto, tá? Então, por esse motivo é que a idade das árvores costuma ser respondida somente nos inventários em florestas plantadas. Certo, agora eu vou citar algumas respostas que podem muito bem ser respondidas ou costumam muito bem ser respondidas em ambos os casos, tanto em florestas plantadas quanto em florestas nativas, tá? Então, primeira é em relação à densidade das árvores, né? Ou seja, a quantidade de árvores dentro da floresta, né? Seja uma floresta nativa ou plantada, quando você faz ali um levantamento, né? Você tem lá os seus métodos, seja por amostra ou seja um censo florestal, né? Que é um inventário de 100% das árvores, sem ser amostral, né? Em todos os casos você vai ter ali a quantidade de árvores, né? Ou seja, você tem ali a quantidade de árvores por hectare, por talhão, na floresta toda, né? Para a área toda, né? Isso também é comum que seja respondido tanto em florestas nativas quanto plantadas. Também em ambos os casos é comum que se tenha informações também quantitativas em relação, por exemplo, à média de diâmetro das árvores, média de altura das árvores, o volume das árvores, né? Porque em praticamente todos os inventários você vai lá e faz o levantamento dessas informações. Você coleta lá a circunferência ou diâmetro, você mede a altura, dependendo do que você quiser, você vai medir a altura total, altura comercial, né? E aí com isso você vai ter as informações de circunferência, altura e também, consequentemente, o volume das árvores, né? Então, em ambos os casos, né, numa floresta nativa que vai ser submetida a uma exploração ou numa floresta plantada que já é se pensando para uma exploração, em todos os casos você vai ter essas informações também quantitativas. Um terceiro tópico aqui que costuma ser respondido em ambos os casos é qual que é a demanda, qual que é a oferta, aliás, né, dos produtos produzidos naquela floresta. Seja floresta nativa ou plantada, quando você faz o inventário, quando você coleta as informações corretas, você vai ter ali a informação sobre a quantidade de volume produzido, até mesmo o grau de qualidade do volume produzido, né? Você vai ter informações se aquela floresta ela vai poder gerar produtos para energia, né? Para lenha, ou produtos para serraria, né? As escalas de grau de circunferência, né? E diâmetro para cada um dos casos, enfim, né? Ou seja, produtos que aquela floresta vai produzir, você consegue muito bem responder tanto em florestas nativas quanto em florestas plantadas. O próximo tópico aqui é sobre a qualidade da madeira, né? Porque por mais que eu tenha dito agora há pouco que informações sobre a qualidade da madeira são mais comumente buscadas no inventário em floresta plantada, mas é importante lembrar também que numa floresta nativa, essa informação muitas vezes você pode coletar depois que a madeira é derrubada. Você vai ver ali se a árvore tem algum oco, você vai ver se a árvore tem algum tipo de tortuosidade, né? O interessante também nas florestas nativas é que muitas vezes uma tora, uma madeira que ela não tem viabilidade para exportação, porque a árvore ela tem algum tipo de tortuosidade, algum defeito,
muitas vezes esses defeitos eles têm uma alta qualidade para a produção de peças de artesanato, móveis rústicos, né? Ou seja, peças que o mercado de exportação ele não tem essa aceitação. Para um outro tipo de mercado é uma espécie de é uma madeira, uma peça de alto valor agregado. Então, isso, a questão da qualidade da madeira ela pode sim também, dependendo da situação, ser aplicada tanto em floresta nativa quanto em floresta plantada. Mais um item, mais uma resposta que pode muito bem ser respondida tanto em floresta nativa quanto em plantada, é quais são ali os processos ecológicos que vão influenciar no desenvolvimento daquela floresta, né? Por exemplo, com interações com o solo, ciclo hidrológico, né? Presença de animais silvestres naquela floresta, mesmo também sendo uma floresta plantada, podem sim ter influências externas de animais, que vão influenciar no desenvolvimento daquela floresta, na ciclagem de nutrientes, né? Nesse caso aqui é uma resposta que muitas vezes ela é mais comumente pensada numa floresta nativa, mas também pode ser muito bem aplicada numa floresta plantada, porque tudo isso também vai influenciar no desenvolvimento da floresta, consequentemente vai influenciar numa série de outros elementos, tá? Então as interações ecológicas na floresta também podem muito bem ser respondidas em ambos os casos. E um último tópico, um último elemento aqui que pode ser muito bem respondido em ambos os casos é, por exemplo, em relação à fixação de carbono, né? Como que você avalia, né, essa questão da fixação de carbono em floresta, né, seja nativa ou plantada, e como que você pode talvez até tornar isso a um ponto a mais de viabilidade econômica naquela floresta, né? Porque se hoje em dia tem se falado muito aí na questão das mudanças climáticas, influências no clima e tudo mais, né? Se você souber agregar essa informação, esse elemento na sua floresta, no seu projeto, você coleta essa informação no inventário florestal e aí você cada vez mais você agrega valor na sua floresta, seja ela nativa ou plantada. E aí, você acha que eu esqueci de algum tópico, né, que pode ser respondido só na floresta nativa ou só na floresta plantada, ou algum tópico que pode ser muito bem respondido em ambos os casos? Se você acha que eu esqueci de alguma coisa, escreve aí nos comentários. Se você tem alguma dúvida também, escreve nos comentários que eu estou sempre de olho, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal. Se você chegou até aqui, não esquece de curtir o vídeo também, porque isso significa que esse vídeo é do seu interesse. Também quando você curte, a plataforma ela passa a entregar mais conteúdos como este para você, tá bom? Se você chegou até aqui também, né, compartilhe esse vídeo com seus colegas, com seus amigos, pessoas que você acha muito importante que tenham acesso a esse tipo de conteúdo, tá bom? Então é isso aí, se vê no próximo vídeo. Valeu!